E chegou a altura de fazermos uma primeira análise. São nossos convidados Martim Silva, Maria João Marques e Cristina Figueiredo. Muito boa tarde aos três. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Maria João, começo por ti. Tivemos aqui a participação até ao meio-dia 22,4%. Comparando com a primeira volta, é ligeiramente superior. A abstenção pode vir a não ser tão má? Não sabemos, temos que esperar, não é? Pelo dia inteiro. Em todo caso, estes números são animadores. Aparentemente é a maior participação até ao meio-dia desde 2006, não é? Que foram a primeira eleição de Cavaco Silva, o que quer dizer que as pessoas estão a votar mais. Estão a votar mais não só desde a primeira volta, como nas eleições ambas de Marcelo Rebelo de Sousa e sobretudo na pandemia. Quer dizer que os políticos fizeram bem, apesar deste sururu que houve, e tivemos aqui na quinta-feira com a Cristina também a debater isso, porque foi na quinta-feira que foi levantado esse tema por André Ventura, se devíamos ou não adiar as eleições no global, não apenas nos municípios que não as podiam fazer, e parece que não houve qualquer tentativa, apesar de mudar qualquer a lei, ou aliás ou arranjar alguma estratagema legal para adiar as eleições, não houve qualquer tentativa e os políticos tiveram razão em fazê-lo, porque as pessoas aparentemente, vamos esperar pelo resto do dia, mas estão a votar. E curiosamente estávamos todos a falar esta semana se a abstenção com a catástrofe toda que se abateu sobre Portugal, e ainda se abate, não é? Porque ainda chove, ainda muitas terras e muitas localidades estão inundadas. Inacreditavelmente as pessoas estão a votar mais, aparentemente, não é? E achas que estão a votar mais porquê? O que eu curiosamente não sabemos, não é? O que é que aconteceria se não tivesse havido a Christine e a Marta e já nem me lembro, o Leopoldo ou o Leonardo, pronto. Já não me recordo dos nomes todos. Não sabemos o que é que teria acontecido, mas tendo em conta o longo bocejo que foi o debate entre António José Seguro e André Ventura no dia 27, precisamente antes da noite da Christine, e eu não sei se não tivéssemos tido catástrofe, que o único, sinceramente, ponto positivo para mim destas catástrofes todas climáticas foi não ter havido campanha. Eu não sei se tivesse havido campanha, se calhar a desmobilização, tendo em conta o tão sem saborão e pouco empolgante que foi aquele debate, se a campanha não teria dissuadido as pessoas de irem votar, e ao contrário, as tempestades aparentemente levaram as pessoas a votar. Martim, a tua interpretação sobre estes primeiros dados até ao meio-dia, e se por acaso as sondagens afinal não terão servido para desmobilizar? Sim, é evidente, boa tarde, é evidente que dados de abstenção a descer ou da participação eleitoral a subir são sempre positivos, são encorajadores, acho que era o que a Maria João dizia, isso é inevitável concordar com isso, sobretudo com os riscos que todos nós sabemos que existiam, o das tempestades. Eu não resisto a fazer um parênteses, porque cada um guarda a informação que guarda na cabeça. Ingrid, Joseph, Leonard, Christine e Marta. Tu és especialista. Não sou, mas cada um guarda a informação que guarda na cabeça, portanto são aqui as últimas. Sim, e não era só a questão da tempestade, embora a questão da tempestade seja absolutamente maciça, porque basicamente implodiu a campanha. E repare-se que a tragédia e a tempestade nem sequer foi só numa região, isto é, tem havido cheias e enchentes e ameaças e alertas, literalmente de Alcotim até ao Altoninho, e portanto é o território continental todo, além de tudo o que se disse antes, de uma eleição que parecia pouco disputada, de uma campanha muito longa. O sinal é objetivamente muito encorajador e positivo. Sobre isso, duas notas para tentar dizer algo que seja ligeiramente diferente e que ainda assim pareça um pouco inteligente. A proposta de André Ventura de quinta-feira de adiar as eleições trazia água no bico. Aquilo não foi dito só por um interesse, como é que é dizer, humanitário ou de preocupação. Tinha obviamente interesse eleitoral específico. E, além disso, o radicalismo de André Ventura joga contra ele, porque mesmo quando ele propõe alguma coisa que eventualmente mereça debate, as pessoas já reagem todas muito na defensiva. E eu acho que foi isso que aconteceu. Até porque a ideia, ainda bem que há eleição, ainda bem que está a correr bem, ainda bem que até o tempo hoje amainou um bocadinho para permitir às pessoas ir votar, mas apesar de tudo, eu, por exemplo, acho que se devia refletir um bocadinho sobre isto.
E dou só um exemplo, que é evidente que é bom que não se possa adiar uma eleição através de uma decisão de uma única pessoa. Isso até evita tentações autoritárias ou autocratas, de alguém que não gosta, por exemplo, das sondagens da última semana e decide suspender a democracia. E, portanto, neste caso, repare-se, teriam que ser autarca a autarca a decidir se adiava por uma semana ou não. E, portanto, a decisão é dos autarcas. Mas, por exemplo, eu não sei se tivesse havido um movimento do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, do líder do Governo, neste sentido, se isto não poderia ter sido pensado, porque de facto a tragédia que existe é muito grande e de proporções enormes e as pessoas estão a pensar em muitas outras coisas. Além do que, há coisas em que se pode pensar. Por exemplo, que sentido é que eventualmente fará com o agravar das alterações climáticas e dos movimentos extremos? Termos uma eleição presidencial que é sempre no pico do inverno. É a única que temos, é sempre no pico do inverno. Porque é que não há de poder ser, por exemplo, através de uma revisão da lei, como é as eleições europeias, ali entre maio e junho, em que provavelmente fenómenos extremos são menos passíveis de acontecer do que nesta altura. Portanto, eu acho que este debate pode existir. Depois, uma última nota a propósito da campanha. Eu já tinha ouvido a Maria João dizer isto, portanto eu achava que ela ia dizer isto hoje, trazia isto aqui preparado. Eu não acho nada que a campanha tenha sido assim saborona ou pouco interessante. Acho que há um efeito que eu concordo com a Maria João, que é uma campanha que objetivamente dura um ano, a dada altura já não há muito o que dizer. Mas a campanha, este período todo, se nós pensarmos, foi absolutamente extraordinário. Passou por crises de governação, passou por eleições autárquicas, passou pelos... Não, mas eu acho que foi uma campanha super mobilizadora, que teve candidatos como nunca houve, do ponto de vista numérico, em que, até do ponto de vista da disputa, foi extraordinária, porque a dada altura toda a gente dava por adquirido que o Almirante Gouveia e Melo ia ganhar. Depois parecia Marcos Mendes, nenhum deles passou à segunda volta, e portanto foi uma campanha muito participada e emocionante. E portanto é evidente que há um efeito de cansaço, que é normal ao fim de um ano, mas eu não acho nada que tenha sido uma campanha para esquecer, pelo contrário. Deixa-me perceber com a Cristina. Cristina, para ti foi uma campanha sem sabor ou agitada e mobilizadora? Não, ela como editora de política foi terrível, mas pronto. Foi uma campanha longuíssima, isso foi, porque nós começámos de facto a falar de eleições presidenciais há um ano. E depois foram sucedendo as apresentações de candidaturas e tu tiveste um verão em que tu estavas a preparar eleições autárquicas, mas ao mesmo tempo tinhas os candidatos presidenciais na rua, todos os dias, com ações e, portanto, a exigirem da nossa parte também estarmos lá e acompanharmos. Não era possível ignorar a campanha que estava já a acontecer na rua e isso tornou-a, de facto, muito insistente, muito longa. Agora, dizer que não foi esclarecedora, enfim, podemos sempre dizer os candidatos não eram mobilizadores, não houve nenhum candidato que se destacasse como um potencial vencedor, como vimos, tanto que pela segunda vez na nossa história vamos a uma segunda volta numas eleições presidenciais. Mas houve toda essa diversidade de candidatos, cada um com a sua lógica e com o seu objetivo. Como sabemos também, não eram assim tantos os que verdadeiramente estavam a concorrer para a eleição de Presidente da República, e isso tornou-a, do ponto de vista de quem aprecia a política, dos cientistas políticos e dos praticantes políticos e dos fãs da política em geral, tornou interessante, por assim dizer. Foi um período intenso, interessante, e depois houve aquela sucessão inacreditável de debates de frente a frente, e acho que falta de esclarecimento, na verdade, não é a definição desta campanha. Maria João Marques, foram campanhas que valorizaram mais o conteúdo ou o carisma dos candidatos? Sobretudo o conteúdo, porque carisma houve pouco, tirando eventualmente André Ventura, que goste ou não, tem que se reconhecer que é um candidato carismático. Nenhum dos outros candidatos tinha grandes pretensões de poder ser considerado carismático. Em todo caso, quer dizer, eu também não quero que pensem que acho que esta campanha foi um tédio, pelo contrário. Agora, estes dois candidatos que passaram à segunda volta, sinceramente, foram extremamente, aliás, é o que eu digo, aquele debate que tivemos
pronto, era para adormecer, não é? Aliás, um candidato, se for eleito, vai berrar todos os dias, o outro candidato, se for eleito, eu sinceramente acho que vai diminuir a venda de soporíferos em Portugal, porque de facto é bastante pouco mobilizador e pouco entusiasmante e tem sempre um ar muito circunspecto e muito sério, daqueles atores, como não são muito bons, fazem assim um ar sofredor. Vais ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa? Vou, e não estava à espera, e por isso é que talvez também eu digo que estas eleições não foram muito entusiasmantes, porque eu não tive nenhum candidato que considerasse mobilizador, e penso que Marcelo Rebelo de Sousa, e eu tenho aqui a dizer, eu não votei em Marcelo Rebelo de Sousa nenhuma das duas vezes, apesar de querer que ele ganhasse, aliás, é mais ou menos como agora vai acontecer, queria que ele ganhasse, mas não queria votar nele. Porque de facto também acho que há ali alguma, por exemplo, excesso de verbosidade, digamos assim, da parte dele, e alguma excentricidade que tem muita piada, mas num presidente calhando é excessiva. Mas apesar de tudo, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa, quem quer que se siga, é um gigante perante o que vem a seguir, não é? E é um presidente que criou uma ligação com os portugueses como eu nunca vi, não é? Deixa-me aproveitar esta questão de Marcelo Rebelo de Sousa, Cristina. Marcelo ainda há pouco disse que o próximo presidente vai ter uma tarefa bem mais difícil do que Marcelo teve nestes últimos 10 anos. Quão difícil será essa tarefa? E já agora, assim, numa espécie de balanço, Marcelo Rebelo de Sousa também vai deixar saudades. Acho que acho que vão ser anos desafiantes para qualquer Presidente da República, qualquer que ele venha a ser. Há uma situação internacional altamente duvidosa em muitos aspectos, que obviamente nós vivemos num mundo cada vez mais global. E isso significa que somos influenciados pelo que se passa lá fora, quer queiramos, quer não, e por pouco que isso tenha sido efetivamente discutido nesta campanha. É sim um lado importante de representação e também de alguma intervenção possível do Presidente da República nessas matérias, e que nós acabamos por não perceber, quer dizer, não foi uma matéria muito discutida nesta campanha. Em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, é de facto um estilo muito próprio. Acho que a todos nós vai deixar, se calhar saudade é uma palavra um bocadinho forte, mas na verdade vai ser difícil voltar a ter um presidente como ele. Foi carismático. É um presidente. Marcelo Rebelo de Sousa é uma personalidade, goste-se ou não se goste, não há igual na política. Sim, e portanto vai ter sempre essa marca. Ele, estes 10 anos foram 10 anos de muitos altos e baixos. Ele marcou pela diferença em relação ao seu antecessor, mas depois foram 10 anos com que podíamos estar aqui toda a hora, se fosse preciso debater. Martim, o grande desafio do próximo presidente? Bom, olha, eu desse ponto de vista sou o que se chama Time Marcelo. Eu acho, e já o disse muitas vezes, que acho que o Marcelo Rebelo de Sousa foi um extraordinário presidente. A história o julgará, mas acho mesmo